Passar para Madalena agora. Maria Madalena Torres. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Tá fraca esse boa tarde. Boa tarde. Muito bem, ok. Bem. Sem almoço, Mas, bom, se vocês estão sem almoço, já nós teremos aí uma coisa muito gostosa. Muito bem. Pois é, olha só. Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, vocês que estão hoje para receber os certificados de alfabetizados e alfabetizadas. Quero parabenizar um grupo que, sem esse grupo, vocês também não estariam aqui. Todos os alfabetizadores e alfabetizadoras que também receberão certificados hoje, como alfabetizadores, de ter participado da formação inicial, formação continuada e o tempo de regência. Parabéns aos coordenadores, que, como a professora Maria Luísa disse aqui, que a gente está lá em sala e nem sabe quantas pessoas estão envolvidas para que tudo dê certo. Então, os coordenadores, eles saem, visitam as turmas, organizam pedagogicamente tudo, cada coisa dessa. E é uma cadeia, uma rede, onde se um ponto da rede não funcionar, a rede vai furar. E na cadeia, se no jogo de dominó, se você coloca todos de pé e um cair, todos caem, não é verdade? Então, aí a gente falou do alfabetizado, que está aqui hoje, do alfabetizador, dos coordenadores, aí nós vamos chegar na equipe, vamos dizer, a cabeça da Secretaria de Educação, a nossa secretária de Educação, Denilson Bento. Na equipe dele tem que ter um grupo que realiza as coisas, que é a equipe da Leila. Onde é que está a equipe? Por favor, fique de pé, porque senão a gente não conhece ninguém, vai só falando, e ali nos bastidores tem ali, ó, outros tantos, e aí está. Quando a gente chega na regional de ensino, tudo isso nós temos um lugar que vai organizar a política de acontecer o trabalho de alfabetização. Mas aí tem que ter os locais da cidade. Aí vamos chegar na cabeça do professor Nelson. Que o professor Nelson, eu estou fazendo isso, sabe por quê? Pode parecer cansativo, mas é para vocês enxergar como é que funciona esse negócio de alfabetização e tudo mais nessa vida. Com o professor Nelson, existe a nossa cerimonial que está aqui, ali sentada, a Chiquinha, o Gilberto. Cadê o Gilberto? Gilberto, os dois grandes guerreiros. Não, vamos chegar lá. E a outra equipe da Regional de Ceilândia como um todo. Onde é que está a equipe? Por favor, levanta aí. A equipe da Regional, lá atrás o Valdec, coordenadora EJA, professora Valdenice, professor ali também, Padilha, quem mais que eu esqueci? Entendemos já todo mundo como é que é. Palmas para todos eles. Daí entra a gente, que é do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia. Queria pedir também que o pessoal do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, os alfabetizadores, associados que estão aqui, por favor, se levantem, para que a gente possa vê-los. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, outros mais que estão em outras funções e não estão mais assumindo o Centro de Educação, mas ele é muito importante. O Centro de Educação Paulo Freire tem sido responsável pela formação. Quando vocês estudam a palavra lote, comida, jogo, secura, chuva, barraco, hospital, o que mais? Trabalho, entre outros, é a metodologia criada por essa pessoa que há 50 anos atrás começou tudo e que nós demos continuidade. Aí, nesses parabéns todos, é isso que a gente quer dizer para vocês, que é muito importante ser alfabetizado e ser alfabetizado para ler o mundo, escrever o mundo, compreender o mundo e transformar o mundo onde a gente vive. Como é que a gente transforma?
na responsabilidade que, ao terminar o processo de alfabetização, devemos continuar os nossos estudos. Para continuar, nós devemos ter o desejo e ter as escolas próximas, né? Porque se a gente não tiver as escolas próximas, a gente também não vai conseguir dar continuidade. Você andar, tem a escola de primeiro segmento no começo da cidade, você estudou lá na escola do final da cidade. É quase que impossível você ir caminhando e enfrentando os perigos da noite para aquela escola. Então, na nossa cidade, nós temos uma população de quase 500 mil habitantes, mais de 12 setores, quase 100 escolas, mas poucas escolas de primeiro segmento. Então é preciso que a gente lute nessa parceria com o secretário de Educação, com o nosso coordenador regional de ensino, a gente tenha mais escolas para poder organizar tudo isso. Para finalizar, eu quero pedir duas coisas para vocês. A responsabilidade que a Leila já pediu, reforçar, que o secretário de Educação, nos vídeos que a gente tem assistido dele, nas conversas que a gente tem ouvido, do professor Nelson, de pedir a vocês que continuem os estudos e que continuem de uma forma fazendo a propaganda. Uma coisa é boa, foi boa para você, certamente será bom para outra pessoa. Então, ajudar a formar as novas turmas. Para finalizar mesmo, eu queria chamar o Gabriel, por favor, aqui. Gabriel é estudante do terceiro segmento da educação de jovens e adultos. É o que a gente chama de ensino médio. É para vocês verem que ele está bem jovem, está no terceiro segmento e que todo mundo, mesmo na idade que está, pode chegar ao terceiro segmento. Então está aqui o Gabriel com a gente, que a gente trouxe aqui para ver. E o Gabriel está aqui não é por nada, não. Ele está aqui é porque ele foi retirado. No encontro de sábado passado do Fórum de EJA, ele foi retirado como delegado para ir para o 13º ENEJA no Rio Grande do Norte, em Natal. Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, para vocês verem onde é que chega, que nós começamos desse início. Chega no encontro nacional, vamos debater tudo, do óculos, as políticas para EJA, a política para o jovem, o adulto e o trabalhador da educação de jovens e adultos. Então, estou chamando o Gabriel, é só para a gente ajudar um pouco. Tem o Gabriel aqui, tem a dona Magnólia do Centro de Ensino Médio 3, também do terceiro segmento, e tem um alfabetizando do DF alfabetizado, que foram escolhidos para irem ao 13º Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos. Para eles irem, nós estamos vendendo uma rifa de R$3 de um tablet. A rifa custa R$3. E desses R$3 a gente espera que vocês nos ajudem. Faço um apelo de novo aos nossos bravos e bravas alfabetizadores que sempre têm nos ajudado, assim, afincamente a ajudar nas rifas quando acontece um processo desse. Temos 4 alfabetizadores que irão também e várias outras pessoas, são 20 delegados. Então, Gabriel, como muito interessado, está na mesinha lá atrás, com os bloquinhos de 12 rifas, para a gente ajudar a toda a delegação, porque só 5 ou 6 poderão ir para esse encontro. Muito obrigada, Gabriel, por tudo aí. Agora é o convite final. Quando a Maria Luísa falou que em Ceilândia existe o MOPOCEM, Movimento Popular por uma Ceilândia Melhor, é verdade. Nós estamos no próximo sábado fazendo um grande debate sobre a questão dos parques ecológicos da cidade. Vocês vejam que tem parque em todas as cidades, o plano piloto já tem 11 parques. Nós temos 5 previstos, mas nenhum organizado. Então a gente pede a vocês, está passando uma abaixo-assinado para fazer concretizar esses parques, para tornar a Ceilândia mais verde, mais bonita. E nós discutimos tudo nesse movimento. Então, no sábado, às 14h30, lá no auditório da administração de Ceilândia, se vocês forem, vocês vão conhecer o secretário de Meio Ambiente, o presidente do IBRAM, pessoal da CEDAB, da Terra Cap, o administrador da cidade e outros mais, onde nós vamos brigar pelos parques. Nosso professor Nelson está lá
E aí nós vamos agradecer. Por fim, vamos agradecer ao Marcos, do Núcleo de Práticas Jurídicas, que sempre nos recebe lá para fazer a formação de alfabetizadores, onde a gente se reúne várias vezes durante o mês. E eles estão sempre de portas abertas para nós. Então, muito obrigada e parabéns a todos. Muito bem, então nós estamos bem já adiantados no nosso momento, e aí eu vou passar agora para o professor Nelson, que é o diretor da Regional de Ensino, para ele fazer a falinha dele. Também o coordenador, diretor, professor Nelson Moreira. Nunca vi um cerimonialista tão lindo, olha. Bom, como a coisa está sem formalidades aqui, eu queria parabenizar essa mesa maravilhosa, a partir da Regina, secretário, companheiro do... E ali eu estava comentando, viu Denilson? Estava comentando aqui agora há pouco com a Leila, que estava passando um filme na minha cabeça. Eu entrei para o Fórum de Educação de Jovens e Adultos, que é o fórum que discute o DF alfabetizado, discutiu o DF alfabetizado, em 2003, quando eu fui convidado por essa senhora aqui, Maria Luísa Delim. Eu era da direção do Sindicato dos Professores, e ela disse, mas lá no fórum está faltando gente do sindicato, para representar a entidade sindical, o Sindicato dos Professores no fórum. E eu fui convencido, e aí fui mordido pela mosquinha da cabeça branca, né? E não saí mais. E quando começou a passar na minha cabeça o filme, esse filme ele tem, nos 4 anos do governo anterior, um programa chamado ABCDF, que na hora que nós entramos nesse governo, nós somos atrás, onde eles diziam que tinham alfabetizado no Distrito Federal 40 mil pessoas. Sabe quanto de dinheiro foi por ralo? 19 milhões de reais. Nós abrimos um processo, esse governo abriu um processo para apurar que eles diziam que tinham alfabetizado no Distrito Federal 40 mil pessoas e comeram 19 milhões de reais. A diferença daquele governo que roubou tanto dinheiro do Distrito Federal para esse é que está aqui a prova do que nós estamos fazendo. Vocês são a prova de que existe um programa chamado DF Alfabetizado, coordenado pela Secretaria de Educação, com a participação do CEPAF, com a participação da Universidade de Brasília, com a participação do Decanato de Extensão na Ceilândia, com esse monte de gente envolvida que tem aqui, e que a gente precisa avançar cada vez mais. E que a gente precisa, porque os números realmente são grandes no Distrito Federal, das pessoas que precisam desse programa. Imagina se isso tivesse sido verdade, se eles tivessem realmente alfabetizado 40 mil pessoas. A situação do DF hoje não era realmente a que é hoje, mas nós vamos fazer aquilo que eles não fizeram. E aí, quando eu digo que estava passando o filme na minha cabeça, eu fico feliz porque eu vejo vários companheiros que foram citados aqui, vários, que estão nessa batalha há muitos anos. E o que me deixou mais emocionado, eu estava sentado naquela cadeira aqui, era olhando para essa coisa aqui, ó. Eu estava olhando para esse negócio aqui, porque a gente luta por isso a vida inteira, pô. A gente luta por isso a vida inteira. Com responsabilidade, com compromisso com a educação, com compromisso com o dinheiro público. Cada coisa que está empregada aqui tem uma responsabilidade muito grande. E aí, quando os companheiros acabaram de dizer aqui para vocês, tragam mais gente, é porque a gente precisa sim da ajuda de vocês. Lá na quadra de vocês, na rua de vocês, no conjunto de vocês, convençam sim mais gente. Porque tem perto de vocês sim mais uma pessoa que precisa desse programa.
E nós estamos aqui com toda essa estrutura montada para atender cada vez mais. Então vocês são guerreiros sim, são fortes sim, cada um agora tem a sua responsabilidade e vai mostrar para os seus netos, para a sua família, para os seus sobrinhos, aquilo que vocês venceram e venceram com muita força. Portanto, parabéns a todos vocês, parabéns a essa equipe maravilhosa que está aqui, que luta a vida inteira. Parabéns, secretário de Educação, por esse projeto maravilhoso. Então, e agora nós passamos então para o secretário Denilson Bento, para que ele também faça a sua contribuição. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Bom, vou cumprimentar aqui todos que estão na mesa. Professora Regina, alfabetizadora, professora Maria Luísa, GTPA, o Fórum, já cumprimento a todos os membros. Professora Madalena, companheira aqui, que representa não só o CEPAF, mas todo o movimento aqui para uma Ceilândia melhor. Professora Leila, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos, da Secretaria de Educação. Professor Nelson, que, como já falou um pouco, e coordenador dessa área da educação aqui estendido nas cidades, que é a Ceilândia. Então, a coordenação regional é como se fosse uma secretaria municipal de educação na cidade de Ceilândia, que está nessas instalações aqui, né? Professora Francisca também, representando e organizando as coordenações, as turmas, né? O Marcos, o decanato, que é a extensão do MP, e o Adolfino, que falou, mas foi embora, saiu daqui. Cadê o Adolfino? Ele já saiu? Está ali escondidinho? Você tinha que ficar aqui, todo mundo te olhar aqui. Ó. Ele falou e foi para lá, né? Quietinho. Aliás, como todos ficam quietinhos, né? Eu acho que isso é tão importante para a gente. Ver uma plateia assim, atenta, dedicada, e a gente tem muita coisa para falar, né? Mas eu acho que hoje é um momento tão legal, tão importante, que a gente tem que falar pouco também e sentir de vocês respostas do que a gente pretende. Todos nós aqui somos educadores, professores, tivemos uma formação inicial. Eu acho que a maioria de nós aqui, nós somos, eu por exemplo, eu sou filho de nordestino, minha mãe é cearense, eu acho que deve ter algum cearense aqui, eu tenho certeza. A minha mãe foi professora do antigo Mobral, foi uma alfabetizadora naquela época da ditadura militar, com toda a visão de educadora que ela tinha. Então, para a gente é um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande de estar hoje ocupando um lugar que a gente pode contribuir. Então, todos que estão aqui, como já foi dito aqui pela Madalena, têm um papel importante para chegar a esse momento aqui de vocês. Como todos vocês também, eu tenho certeza que a vida toda necessitou de algo mais das políticas de governo, né, que ajudasse a vocês a ter uma aprendizagem, a concluir o ensino fundamental, a ter um ensino médio, a entrar numa universidade. Quantos de vocês, eu percebo que vocês, a maioria, são mulheres, necessitaram ajudar os seus filhos em uma tarefa de casa? Porque o pai trabalhava. Muitos dos pais que estão aqui também, tenho certeza que tiveram muitas dificuldades nos seus empregos, porque muitos trabalharam a vida toda sem ser alfabetizados, não conseguia ler, não conseguia entender o que se colocava. Hoje, nós temos a necessidade de ter essa formação. Hoje, os nossos filhos não vão conseguir empregos se não tiver uma boa formação. Então, tem lugar hoje que exige, no mínimo, um ensino médio para você, inclusive, carregar lixo, abastecer um caminhão de lixo, por exemplo, até isso exige. E é óbvio que vocês sabem disso e passam isso para os seus filhos, para os netos, para os sobrinhos, para os irmãos, para todo mundo. Então eu acho que vocês se dedicaram muito à vida das suas famílias, sobretudo as mulheres que carregam muito, o cerne da família, a mulher, é onde dá o suporte para todos nós homens, onde que ajuda, onde segura mesmo literalmente a onda, como a gente fala, dentro de casa.
acho que vocês merecem muito mais do que a nossa obrigação, que é proporcionar a vocês ter uma alfabetização. E o detalhe, dar a oportunidade que vocês venham para o sistema de ensino público, concluam o ensino fundamental, concluam o ensino médio, façam o vestibular, vocês têm todos os direitos. Eu não tenho dúvida que vocês não terão o apoio das suas famílias, por mais que, como já disse a Maria Luísa, muitos não querem sair à noite, porque quer ficar vendo uma novela, porque quer ficar conversando ali com o vizinho do lado, porque tem medo da violência, de sair das suas casas para ir para uma escola. Eu sei que muitos aqui moram em lugares que precisam muito mais das políticas públicas, de uma atenção do Estado. Essa cidade cresce a cada dia cresce a Ceilândia. Eu sou fruto aqui da Ceilândia. Aliás, trabalhei nesse lugar aqui, nessa regional, trabalhei em escolas, trabalhei aqui na nossa cidade, sempre fui aluno da escola pública, sempre estudei nas nossas escolas aqui em Ceilândia. Então, eu acho que isso é muito importante, que serve como exemplo para todos, né? Que quando a gente tem força de vontade, a gente consegue vencer na vida, por mais dificuldades que a gente tenha. E todos são batalhadoras, batalhadores, que chegaram a esse ponto da vida com saúde, sabe, com esperança, com vontades. A gente não pode esquecer as nossas vontades. Eu acho que isso é muito importante. E com os nossos direitos. E esses direitos têm que ser garantidos pelo Estado. O Estado tem que dar essas condições para que vocês frequentem uma escola. Olha, todo mundo já ouviu falar que a educação tem que ser prioridade, né? Porque todo mundo fala, mas a prática é muito pequena, né? As prioridades são muito pequenas para a educação. Então, e o que vocês sabem, e se perguntarem para vocês o que vocês gostariam de deixar de legado importante para as suas famílias, é ter uma educação, dar educação para os filhos, para as filhas, para os netos de vocês. Todo mundo pergunta isso. Agora, a gente tem que cobrar também daqueles que são responsáveis pela política no nosso país, nas nossas cidades, no nosso estado, que dê prioridade à educação. Eu tenho orgulho de pertencer a esse governo que está dando prioridade a essa educação. Começando pela educação infantil, que vocês sabem muito bem disso, né? Passando pela implementação de políticas para o nosso ensino fundamental, nosso ensino médio, mas também com um olhar voltado para a educação de jovens e adultos. Porque era muito fácil para o Estado, já que os adultos estão fora da escola e nós não temos a obrigatoriedade de colocar o adulto dentro da escola, era muito fácil para o Estado não se preocupar com essa política de alfabetização que está sendo feita para vocês, não se preocupar que vocês venham para a escola, porque vocês já passaram dessa fase. A gente é obrigado a colocar educação para meninos de 4 e 5 anos, que a partir de 2016 tem que estar todo mundo na escola, mas não, com o empenho de muitos que estão nessa mesa, como já foi dito aqui pelo CEPAF, há mais de 20 anos, já formou mais de 11 mil pessoas, já alfabetizou mais de 11 mil pessoas. Então, para a gente tem um significado muito grande. Agora, a gente tem que contar com a parceria de vocês. Vocês têm que chamar as pessoas para virem para a escola, para frequentar, para criticar, para colocar: a gente precisa disso, a gente precisa de um óculos, a gente precisa de uma merenda, de um kit, a gente precisa de um material escolar melhor, a gente precisa de mais espaço, a gente precisa de mais turmas em tal lugar que fique próximo às nossas casas. A gente tem que ouvir isso de vocês, para que a gente possa ir aprimorando, melhorando, para que vocês se sintam pertencentes a essa sociedade, com direito a falar, escrever, ler. E eu vi um relato de um pai que foi alfabetizado na semana passada, também, a gente se emocionou quando ele falou por que ele entrou no programa, por que ele queria ser alfabetizado. Sabe por quê? Porque ele queria ler todos os dias, no final de noite, um livro para sua filha que pedia para ele ler e ele não sabia ler. Olha a alegria do pai que quer ler, compartilhar com ela, ajudar a fazer uma leitura de um livro simples, mas ele queria fazer isso. Por isso que ele entrou no programa, porque ele queria aprender, ler, escrever e ler o livro com a filhinha dele, com a neta, como vocês podem ter, com seus sobrinhos, com filhos também. Então, olha a importância que isso tem para todos, né? Para vocês, para nós. Assim, um respeito e um olhar digno de uma pessoa tem que ter. Então, isso é muito importante para todos nós.
Muito importante mesmo. Então, o apelo que a gente faz aqui é para que vocês continuem na escola, concluam o ensino fundamental, né? Façam o ensino médio, dê essa oportunidade para vocês mesmos, sabe? Vocês merecem essas oportunidades para concluir, para ter um certificado. Não é para vocês arrumarem emprego, não é para vocês... Não, sabe, um direito, um resgate da cidadania, que vocês possam escrever o nome de vocês por extenso na identidade, que não seja colocado à margem, que não fiquem colocando esse tipo de coisa. E na política, tudo é importante, porque vocês passam a ter um outro olhar, uma outra visão, passam a perceber quantos de vocês que vieram para construir essa cidade aqui e que não teve oportunidade na cidade onde vocês nasceram e as dificuldades que ainda persistem ainda hoje, sabe? Mas sabe aquela história do político que dá um par de sandália, mas ele só dá um pé e depois da eleição, se ele for eleito, ele promete lá dar outro pé para você completar? Sabe? Vocês já viveram ou já presenciaram algumas coisas na vida de vocês, muito mais do que eu, muito mais do que todos nós aqui. Então também está na hora da gente reconhecer quem faz a política, quem dá prioridade à educação. Eu prefiro construir uma escola, dar as condições dessa escola, de que construir um monte de coisas que não vai ter um futuro melhor para as nossas crianças, para os nossos filhos, né, para os nossos jovens que se tornarão adultos. Então essa oportunidade que a gente quer estar proporcionando a vocês. Eu falo isso em nome do governador. Ele tem um olhar muito voltado para esse programa do DF alfabetizado. Ele quer que a gente alfabetize, ele dá as condições, ele quer que a gente também tenha esse direito. Vocês têm esses direitos que o Estado tem que garantir. Então eu fico muito assim, emocionado, agradecido pela presença aqui, o esforço que cada um tem, mas leve isso adiante, é o que a gente pede. E como todos fizeram uma referência aqui ao Paulo Freire, e eu sei que muitos de vocês também já estão conectados na internet, que já tem laptop, tem computadores em casa, que tem telefone que já tem a internet, façam uma pesquisa, se não fizeram, sobre Paulo Freire. Verifique quem é Paulo Freire, da onde ele veio, o que ele fez. É um pernambucano, acho que deve ter pernambucano aqui. Olhe muito bem, tem um pernambucano. Veja quem é Paulo Freire. Depois você vai falar com a sua professora, vai lá no CEPAF falar, vai escrever uma coisa. A gente tem o maior prazer de divulgar isso, tá bom? Então, dever de casa, faça uma pesquisa para vocês saberem quem foi Paulo Freire, que visitou a nossa cidade aqui antes de morrer, esteve aqui na Ceilândia, inclusive. Então, isso que é importante para todos nós, saber o que a gente ainda tem pela frente e quais são as obrigações do Estado, mas também a gente pede essa parceria. Sem vocês, nós não tinha escola, não tinha professor, não tinha educador, não tinha ninguém. Então, parabéns a vocês, continue assim e pode sempre contar com todos nós da nossa Secretaria de Educação e do governador Aguilera. Muito obrigado e temos todos nós missão. Então, eu quero agradecer a mesa, então a Regina, Maria Luísa, Madalena, Denilson, Leila, Nelson, Francisca e Marcos, e cadê ele? Adolfino, pela contribuição de vocês. Eu acredito que as palavras que cada um coloca aqui, vocês que estão ouvindo, que ouviram, vão levar e vão levar como ensinamento, como aprendizado para a vida toda de vocês. Então agradeço a contribuição e nós vamos passar então agora a parte da entrega dos certificados.